Apêndice introdutório à formação em teologia, pela Fraternidade Laical São Próspero. Apresentação dos conteúdos e objetivos. Bem-vindo! Nesta aula, o professor Henrique Sebastião apresenta alguns dos principais objetivos da formação pela FLSP e seus conceitos fundamentais, e prepara o estudante quanto ao que ele deve esperar no início desta fascinante jornada. Salve Maria, fiel católico, aqui é o professor Henrique Sebastião, juntos novamente, e eu estou aqui hoje para a leitura e comentários da nossa aula número 3 do módulo número 1, primeiro módulo da nossa formação. Estamos ainda comentando o apêndice introdutório ao curso. Não entramos ainda propriamente nos conteúdos, nas disciplinas da nossa formação em teologia, e sim estamos na parte dos conteúdos introdutórios ao curso, a formação propriamente dita. Então nós vamos falar um pouco agora sobre os objetivos deste apêndice introdutório, que é um volume em PDF, um pequeno livro em PDF que pode ser lido online ou baixado. O link está lá na nossa primeiríssima aula do primeiríssimo módulo, intitulado Apêndice Introdutório Observações Prévias. Entrando lá, ao final do texto, tem o link para baixar este PDF com 48 páginas. É uma apostila em formato de livro, em PDF, que pode ser, inclusive, algumas pessoas gostam de encadernar esse material que nós disponibilizamos em PDF, né? Imprime e manda encadernar e vai formando ali apostilas físicas para quem gosta de estudar assim com material impresso, com papel na mão. Eu mesmo sou um desses. Já comentei algumas vezes, em outras oportunidades, né? Já comentei que esse tipo de leitura parece que fixa mais do que a leitura digital. Existem até estudos a respeito disso, inclusive veremos isso mais adiante. Bem, se esta aqui é a sua primeira incursão ao estudo da teologia, saiba que este ponto será um marco na sua vida. Deste momento em diante, a sua vida nunca mais voltará a ser o que era antes. Parece um pouco sensacionalista, né, dizer isso, mas é a mais pura verdade. A fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos na Igreja, em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Virgem, nos santos e anjos do céu. Tudo isso é dom sobrenatural de Deus que transforma, em maior ou menor grau, a vida daquele que crê, a depender de uma série de fatores, em menor ou menor grau. Mas aquele que crê e procura compreender a sua fé através da luz da razão, a razão natural, também esta é um presente de Deus, que cada um de nós recebe. Essa pessoa vai sofrer, de modo especial, uma transformação interna, radical e definitiva, que vai modelar tudo aquilo que ele será e fará a partir de então, a partir do momento em que ele procura compreender a sua fé e de fato compreende a sua fé, passa a compreender aquilo que ele crê. Vamos falar melhor sobre isso. Pois então, bem-vindo a este ponto-chave da sua vida, o estudo da teologia, e, por óbvio, antes de entrar nele, se faz necessária uma apresentação, que será breve aqui. Toda a nossa formação, por completo, pode ser resumida como uma grande jornada introdutória à teologia. Uma jornada introdutória à teologia, ao conhecimento de Deus. Não há como ser diferente. E o mesmo se dá com relação a todo o curso de teologia possível, pois estamos diante de um tipo de estudo, o estudo do sagrado, do eterno, daquilo que por definição transcende tudo o que somos, transcende as nossas capacidades, que por sua própria natureza não se limita e nem terá fim neste mundo, e portanto não teremos a disciplina formalmente denominada Introdução à Teologia aqui, que muitas vezes compõem a grade de disciplinas de graduação nas instituições formais. A partir daqui, tenha certeza, com grande satisfação estaremos estudando juntos, pois não há professor que não aprenda com seus alunos. Este apêndice introdutório ao curso, à formação propriamente dita,
que começa pela disciplina de iniciação à dogmática, é sempre uma iniciação. Pretende apresentar um panorama epistemológico da ciência teológica, suas regras, seu objeto e ainda a sua relação com outros ramos das ciências. Por meio de uma breve apresentação histórica, nós veremos 1. Como surgiu e de que modos foi se construindo a teologia, essa ciência incomparável e tão incomum. 2. Como se faz teologia, utilizando-se de quais instrumentais e quais mediações é possível fazer teologia. 3. Qual é e qual deve ser a relação da teologia com a realidade social e eclesial? Algo que anda muito em voga nos nossos tempos, que provoca muita confusão, uma realidade que vem sendo distorcida em muitos ambientes. 4. Como se distinguir as diversas teologias nascidas e produzidas como frutos dos diversos contextos eclesiais. Já vimos então que a coisa é ampla e complexa. Já o exortamos, querido aluno, querida aluna, e continuaremos insistentemente a incitá-lo que não se limitem os seus estudos ao conteúdo deste trabalho aqui, mas que o tenha como um referencial a partir do qual poderá expandir seus horizontes de conhecimentos em busca da sabedoria e que, observada a santa obediência a tudo quanto desde sempre prescreveu a Santa Mãe Igreja, permita-se formar a sua própria opinião sobre os temas que o aguardam. Desejamos, com grande esperança em Nosso Senhor, os melhores êxitos na realização dos seus estudos, bem como das suas pesquisas e atividades. Objetivos deste apêndice. Os estudantes do curso livre de Teologia da Fraternidade Laical São Próspero, doravante denominada FLSP, pela sigla, deverão ser capazes de reconhecer e analisar um panorama epistemológico da ciência teológica, suas regras, seu objeto e sua relação com outros ramos da ciência e interpretar, por meio da apresentação histórica, a construção desta ciência, como se faz teologia, quais os seus instrumentais e mediações, sua relação com as outras ciências e com a realidade social e eclesial, e poderão ainda distinguir as teologias produzidas nos diversos contextos eclesiais. Ao final destes estudos, os estudantes deverão ter adquirido uma sólida base teórica para fundamentar criticamente suas convicções de fé. Além disso, adquirirão habilidades necessárias ou muito importantes para cumprir o seu papel enquanto cristãos críticos e bem formados em suas áreas de atuação social, a saber, o ambiente familiar, o paroquial, o de trabalho, etc. Então, adquirir essa base teórica, sólida, para fundamentar criticamente as suas convicções, a sua fé, aquilo em que ele crê, dizer por que crê, como crê, não basta crer. Sempre lembramos, é praticamente inevitável, nesse momento, a exortação do primeiro Papa, São Pedro, quando diz: estais sempre preparados para dar a razão de vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Isso é inevitável, não é? Precisamos estar preparados e infelizmente, a maioria dos leigos, o leigo comum, não se preocupa muito. Ele apenas crê e quando alguém lhe aperta, entre aspas, quando alguém pressiona, quando alguém aparece ali com meia dúzia de citações bíblicas que parecem contrariar o que ele crê, ele fica meio perdido. Alguns até se sentem abalados até naquilo que eles creem. Então, a partir de um determinado ponto desta nossa formação, dizemos aqui no texto, ao final dos estudos, mas é ao final de cada etapa, o estudante deverá saber se portar em situações assim em que são confrontados. E deverão saber também como proceder com ética e responsabilidade social perante as situações que se apresentam no dia a dia, dando o exemplo que se espera enquanto cristão católico e que se exige de um membro do corpo místico de Cristo. Já os não cristãos que estiverem porventura estudando conosco deverão ter adquirido ao menos o conhecimento mínimo necessário com relação às mesmas questões, enquanto arcabouço para melhor compreender um mundo e uma sociedade radicalmente influenciados, quer eles queiram, quer não, pela cultura dita judaico-cristã. E aqui cabe uma pequena nota a respeito desta expressão,
judaico-cristão. Citamos o historiador argentino Rubén Calderón Boucher, que disse o seguinte: a aproximação destes dois termos, judaico e cristão, aplicado às verdades reveladas por Deus, traz consequências lamentáveis, porque relativiza o conteúdo religioso, fazendo-o depender da civilização hebreia, e isso não é católico, embora venha com a pretensão de ser muito moderno. Tampouco é aceitável se o aplicarmos à nossa civilização, que é, essencialmente, greco-latina. Isso saiu na revista Gladius, essa citação, que eu concluí agora, saiu na revista Gladius, número 1, de 1984. De fato, toda a doutrina judaica pré-cristã só tem sentido na medida em que se abre a revelação do Cristo. Enquanto se fecha em si mesma, torna-se incompatível com o cristianismo. Ainda assim, essa grave ressalva se faz neste sentido estrito, a saber, quando usada em referência à revelação. Em sentido amplo, a expressão até pode ser honestamente utilizada, e também é um fato inegável que Deus mesmo quis que o cristianismo tivesse origem no judaísmo. Assim atestou nosso Senhor quando disse: a salvação vem dos judeus. Isso foi dito no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 22. Nós, inclusive, a respeito disso, recomendamos a leitura dessa passagem bíblica completa, dos versículos 21 até o 24, para dirimir possíveis dúvidas a respeito e para que nos faça confusão. Mas então, o termo judaico-cristão não tem sentido, referindo-se à revelação de Deus para a nossa salvação, não faz nenhum sentido. Que isso fique claro. Podemos falar nestes termos quando nos referimos à influência da religião na civilização ocidental, mas com estas ressalvas. Mesmo assim, tem problemas em dizer isso, então melhor não usar essa expressão, mas citamos aqui justamente porque é usada, né? Ouvimos muito. Que fique isso claro. Caríssimos irmãos, estudantes, leitores, por hoje era isso. Despeço-me já agradecendo a Deus nosso Senhor por mais esta oportunidade e deixando as minhas pobres bênçãos. Deus vos guarde e ilumine. Amém.